Então, dando seguimento aos nossos trabalhos técnicos, com vocês, a Raquel Sherazade, e a nossa próxima palestra técnica que ela vai anunciar agora. Obrigado, pessoal. Gente, a gente vai falar, como a gente adiantou aqui, vamos falar sobre esse tema que é do interesse da gestão municipal, que é a captação de recursos, e a gente falou dessa ferramenta essencial, que é a securitização da dívida pública. Quem vai falar sobre esse assunto é o nosso palestrante Carlos Kerbis. Gostaria que vocês o recebessem com bastante aplausos. Carlos Kerbis. Carlos Kerbis vai nos ensinar como transformar créditos de difícil recuperação em fluxo imediato, em fluxo de caixa imediato, né? Vai explicar também quais são os aspectos legais dessa seção de direitos creditórios. Vou apresentar uma mini biografia do professor Carlos Kerbis. Ele é coordenador de pesquisas sobre securitização da FIA-USP. Ele é professor, ele é palestrante, consultor tributário e financeiro e é especialista em gestão pública, controladoria e finanças. E vou passar a palavra agora ao professor Carlos Kerbis. Bem-vindo, professor. Obrigado, Raquel. Bom dia. Vamos lá para o assunto, que o barulho aqui do lado está grande ainda. Bom, o objetivo de mostrar para vocês aqui é, num primeiro momento, um grande desenho de quais são as possibilidades que existem para trazer para o município recursos novos. E a gente vai olhar primeiro e exclusivamente para essa carteira de créditos inadimplidos e a modelagem para botar dinheiro em caixa e gerar ativos financeiros e incremento de receita na frente. Nesse desenho, tem um QR Code aqui que vai estar apresentado no final também. Para quem quiser esse material, ele está disponível num link lá da internet. Usando o município de Marília como referência, uma coisa que a gente tem feito em todas as conexões APM é usar o município sede como advento de referência para os demais da região. O município de Marília tem aproximadamente R$1 bilhão em créditos inadimplidos, tributários e não tributários, para receber. O conceito aqui, embora a gente fala securitização da dívida ativa, é a securitização do direito creditório da carteira de créditos inadimplidos. E a gente tem considerado crédito inadimplido para esse fim os inadimplidos a mais de 90 dias depois de vencidos. Por que esse prazo? Em todas as carteiras que a gente analisou até agora, e a gente tem uns 15 anos de esteira nessa ação, os primeiros 60 dias, 30, 60 dias, tem um pagamento voluntário muito importante das inadimplências existentes. Então, do ponto de vista de cessão no longo prazo, e a gente está falando aqui numa cessão com uma estruturação de ativos com prazo de 10 anos, essa cessão para esses créditos pagos voluntariamente nos primeiros 3 meses, acaba gerando um descompasso, digamos assim, nas curvas, que a gente já vai ver na frente para poder fazer a estimativa e a captação desse recurso antecipado. Como é que funciona o desenho? Se o município tem 1 bilhão de estoque e desse estoque de inadimplidos ele recebe, em média, nos últimos 10 anos, em torno de 30 milhões ano, a gente faz uma continha de padeiro. 30 milhões em 10 anos, a gente enxerga um fluxo futuro como cenário base de 300 milhões. Esses 300 milhões eles são divididos em 2 classes de ativo financeiro. Uma primeira classe de ativos financeiros, que é chamado de sênior, aí, como no setor público tem as nomenclaturas do mercado financeiro também, e uma segunda classe mezanino. Como é que chega nesses números? É uma conta relativamente difícil, leva uns 3, 4 meses para fazer, mas ela é basicamente o seguinte: se eu tenho como cenário 300 milhões de expectativa de fluxo financeiro nos 10 anos, o mercado financeiro, a agência de rating
A empresa de auditoria que vai checar esses números e fazer as curvas de resiliência, olhando para o histórico, projetando o futuro, ela vai fazer basicamente duas coisas. Se o nosso cenário base é 300 milhões, vem a agência de rating e diz, para te dar um rating em grau de investimento, eu vou considerar 2/3 desse fluxo. Então, o teu 300 já vira 200. E o segundo passo é, como é que você vai pagar esse investidor? Normalmente, esse pagamento é com uma carênciazinha inicial de 3 meses, pagamentos mensais durante os 120 meses, ou os 117 meses restantes. Isso dá um prazo médio dessa operação, se o pagamento é em 120 meses, dá um prazo médio de 60. Se a gente pegar os relatórios do Copom hoje e olhar até 2036, a gente vai enxergar uma taxa de juros média, nesse período, em torno de 10% ao ano. Então, 5 anos de prazo médio, 10% de taxa de juros, os 300 que virou 200, tira 50% de juros, a gente chega num valor presente para emissão de ativos financeiros de classe sênior de 100 milhões. Mas o nosso cenário é, eu vou ter 300 pelo menos. Os outros 200 viram um ativo financeiro de classe mezanino, que num primeiro momento não vão a mercado, não viram dinheiro, mas tem outros usos, que a gente já vai ver. E o saldo, entre a emissão sênior e mezanino, e o total da carteira, vira um ativo de classe subordinada. Por que isso acontece dessa forma? Não tem deságio, não tem renúncia, não tem desconto, não é venda da carteira, tipo, vou vender para o banco me dá 100 milhões, a carteira é dele, não existe isso. O que existe é a contratação de uma instituição do sistema financeiro que presta um serviço para o município com 4 serviços. Estruturar a operação, que é montar isso aqui. Distribuir os ativos de natureza sênior, ou seja, gerar o dinheiro necessário em cima disso. Terceiro, administrar essa carteira no período da operação contratada. E quarto, ajudar a cobrar. Ajudar a cobrar com meta de incremento, trazendo dado para povoar a base de dados e aí fazendo uma observação. A gente teve a oportunidade de colaborar no texto do PLS 204, que virou a Lei Complementar 208, que é o marco regulatório da securitização. No artigo 2º, houveram 2 inovações no mundo jurídico brasileiro. Uma primeira mais simples, que alterou o inciso 2º do artigo 174 do Código Tributário Nacional, que diz que a interrupção da decadência na cobrança do crédito inadimplido se dá pelo protesto judicial. Ou seja, tem que escrever em dívida ativa, emitir a certidão de dívida ativa para poder ter o título executivo para ajuizar. A alteração foi judicial e extrajudicial. Hoje, depois do advento da Lei Complementar 208, alterando o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 66, lá no artigo 174, você não precisa mais ajuizar. E isso vem de uma negociação da Lei Complementar 208, inclusive com o CNJ, para reduzir a judicialização da cobrança dos créditos inadimplidos tributários. Inclusive fazendo parte aquelas ações de pequeno valor, abaixo de R$10 mil, 58% dos ajuizamentos dos tribunais de justiça no Brasil inteiro são execução fiscal. E o advento dessa alteração traz para dentro do município a responsabilidade em melhorar a gestão dessa carteira. E o segundo aspecto interessante advindo dessa alteração, dessa inserção no universo jurídico brasileiro de novas regras, é, pela primeira vez, a possibilidade do município pedir informações para o mercado financeiro e, digamos assim, resumindo uma conversa longa, trazer para dentro do sigilo fiscal o sigilo financeiro. E isso faz com que a avaliação da carteira melhore. Porque quando você olha para o cadastro tributário do município, tem gente ali elegível para o programa social. Quando você busca a informação do mercado financeiro e traz para dentro, lá ele é investidor qualificado. Ou seja, você não sabe, mas ele tem recurso para pagar aquela dívida. Então, isso traz uma melhoria da gestão da carteira com meta de incremento desse fluxo. E por que é esse número? 50%, não é 40%, não é 60%, não é 20%.
porque os 50 paga a conta. Fazendo uma continha simples. Se você arrecada 30 milhões ano, faz uma operação de mercado para pagar 10 milhões por ano para o investidor, 1/10 da captação, tem que tirar nos anos seguintes desses 30 milhões os 10. Se você aumenta os 30 para 45, dos 15 adicionais paga o investidor, com os 5 que sobra, paga as despesas todas da operação, ainda sobra troco. Então, todo o desenho está pensado para que a eficiência na gestão da carteira pague a conta. E na prestação de contas para o Tribunal de Contas, para o Legislativo, para a sociedade, seja para quem for, você mostra que a operação deu lucro para o município. Agora, o que diz a Lei Complementar 208? Ela diz que o recurso advindo da venda do ativo financeiro, ele tem destinação específica. Qual é a destinação específica? O crédito advindo da venda desses ativos financeiros, o crédito financeiro, ele é uma receita de capital. E essa receita de capital tem que ser destinada pelo menos 50%. O que diz a lei? Despesas com previdência, e aí fazendo um parágrafo. As despesas com previdência são contribuição patronal, insuficiência financeira e parcelamento. Então, o município já tem no seu orçamento essa despesa considerada. Se arrumam um dinheiro novo para pagar essa despesa, aquela rubrica orçamentária pode voltar para a fonte tesouro e aí fica com livre movimentação, ou seja, dá para fazer custeio por tabela na Previdência. E o que não for para a Previdência, necessariamente vai para investimento. Por que foi feito dessa forma? Na negociação do apoio do governo federal para a aprovação dessa lei lá na Câmara dos Deputados em 2024, o governo falou quais são os 2 principais problemas do setor público hoje. Previdência e investimento. A grande maioria dos entes públicos, quando você tira a conta de previdência do balanço, ele é superavitário. Quando você põe a conta da previdência, ele fica deficitário. Então, como esse é um recurso novo, não é repetitivo, ele é uma vez só, pelo menos a primeira vez, a destinação desses recursos é carimbada para essas 2 destinações. Previdência, no mínimo 50%, e investimentos, o saldo. Agora, o ativo de natureza mezanino, essa mezanino que não entra dinheiro, mas tem valor, porque ele tem rating, está custodiado na B3, isso tem um valor. O que o município pode fazer? Pode fazer uma patrimonialização voluntária da Previdência, reduzir o passivo atuarial, pode pagar precatório, pode fazer obra, pode fazer investimentos, pode pagar um resto a pagar, um fornecedor, pode fazer o que ele quiser. Porque hoje, na grande maioria dos municípios, se o privado detém um precatório e ele vai no mercado financeiro negociar esse precatório para fazer dinheiro, ele vai ter 80%, 85%, 90% de deságio. Mas se ele pegar em troca desse precatório um ativo financeiro ranqueado e custodiado, ou seja, com rating e registrado na B3, o deságio que ele vai buscar aqui é muito menor, coisa de 5%, 10%, 15%. Ou seja, é possível, inclusive, com uma lei própria municipal, você fazer a reclassificação da cronologia de pagamento de dívidas, pagando primeiro aqueles que derem o maior desconto para o município. Aí você tem resultado fiscal na veia. Um pouco do trabalho que a FIA faz com a PM para os municípios é justamente fazer a análise de cada carteira individualmente e a análise do orçamento, do PPA, para saber quais são as melhores destinações para um ativo financeiro como esse, pela lógica de cada município, pela lógica financeira e orçamentária de cada município. E a análise que se faz disso, conjunta com a Secretaria de Finanças, Planejamento, Procuradoria, os órgãos afim, para buscar maior eficácia e eficiência no uso desse recurso, que traga benefício para o governo agora, nesse momento. Nesse desenho, eu fiz uma continha rápida aqui para mostrar, porque uma das perguntas recorrentes é como é que fica
as destinações constitucionais. Aí a gente volta para o texto da lei. O que diz a lei? Quando você vende o ativo de natureza sênior, você tem uma nova receita com destinação específica. Quando faz as destinações constitucionais? Quando recebe do contribuinte, exatamente como é hoje. Ou seja, não muda absolutamente nada. A diferença que tem é que hoje, se você for fazer uma conta de destinação constitucional pelo mínimo, você tem 25% para a educação, 15% para a saúde, em cima dos 30 milhões ano. Se esse recurso é incrementado, obviamente, há um incremento também do valor a ser destinado para destinação constitucional. E o que é interessante mencionar aqui? Que se a gente está pensando, e aqui, de novo, é continha de padeiro sem juros, pagando os 1/10 ano para o investidor, com um incremento de receita, os 45 são base para as destinações, tira 10 milhões para pagar o investidor, tira 18 milhões para pagar as destinações constitucionais, dos 45 ainda sobra 28 para 45, 17. As destinações constitucionais atendidas, o investidor atendido ainda tem fluxo livre no caixa muito superior ao que tinha aqui, porque aqui tinha 18. Arrecada 30 menos 12, sobra livre no caixa 18. Uma das coisas que a gente analisa sempre quando vai fazer essa conta é como é que o município está hoje em relação à Capag. Não faz nenhuma diferença uma operação estruturada a mercado em relação à Capag. Mas do ponto de vista interno, se o município está com Capag C, que é o caso de Marília, ele fica limitado para operações de crédito com aval da União. Ou seja, o dinheiro da operação de crédito, se possível, é caro. E a gente tem que fazer uma operação que seja mais barata do que uma operação de crédito e mais rápida. O desenho que a gente propõe para isso, para olhar para essa estrutura sob as duas óticas, a ótica interna aqui do município e a ótica de mercado. A gente propõe criar um fundo especial. O convencimento da Receita Federal para atribuir CNPJ fundo especial foi uma ação nossa em 2008. Quem está no setor público há mais tempo vai lembrar que lá atrás, em 2008, começou a ter CNPJ nos fundos especiais de saúde, educação, segurança e outros, turismo. Para a dívida ativa, ter um fundo especial com CNPJ é importante por dois motivos pela ótica de mercado. O que o mercado enxerga no município quando ele faz uma operação? O risco do recurso atribuído, atrelado à operação, não chegar no pagamento do investidor. Então, quando você abre duas contas correntes nesse fundo especial, uma conta corrente, que é a conta de resultado, é onde cai os 100 milhões que o município vai usar, e aí traz um nível de transparência na prestação de contas muito grande, que vai usar para fazer as destinações conforme prevê o artigo 1º da Lei Complementar 208. A outra conta é onde é destinado aquela carteira toda que foi cedida, o fluxo de recuperação. Ele deixa de cair na conta única e passa a cair numa subconta do Tesouro, que a gente chama de conta de recuperação do fundo especial. Por que isso? Isso traz, pela ótica do banco, duas vantagens. Uma, isolamento de risco de contraparte. O que é risco de contraparte pela ótica de mercado? O CNPJ do município, ele vem carregado de problemas cíveis, trabalhistas, tributários, seja o que for. Esse tipo de risco é difícil precificar. Então, o mercado gosta, as instituições financeiras gostam de dizer o seguinte: com o CNPJ novo zeradinho, aquele problema está isolado. Isolamento de risco de contraparte. Segundo, risco de fungibilidade. Fungibilidade é uma coisa que o mercado entende assim. Quem é o dono do fluxo? Nesse caso aqui, o dono do fluxo é o município, mas ele está isolado numa conta escrow, numa instituição S1, banco de primeira linha, que são os 5 maiores mais o BTG, só tem esses 6 no Brasil. Essa conta escrow é uma conta garantida, tripartite. Ela pertence ao município,
ela é administrada pela instituição financeira e ela tem a garantia desse banco que do dinheiro que cair nessa conta, só vai ser paga a debenture. Não vai ser feito nenhuma outra coisa. Então, paga primeiro a sênior, que é o investidor, depois devolve o resto para o município via mezanina e subordinada. Então, esse isolamento do risco de fungibilidade é algo muito interessante no mercado financeiro. A Lei Complementar 208, cujo texto é lá de 2016, ela fala que a companhia securitizadora é uma sociedade de propósito específico. Hoje não precisa mais isso, porque lá atrás, a companhia securitizadora, pelas regras da instrução CVM 467 de 2009, ela exigia que, para a securitização de ativos financeiros, tivesse um CNPJ para cada operação. Você tem basicamente 3 tipos de securitização no mercado. Um, imobiliário. Uma mesma companhia securitizadora para o imobiliário, ele afeta diferentes empreendimentos imobiliários via contrato. A segunda é agronegócio, afeta o produtor e a safra. E a financeira, um CNPJ para cada uma. Por isso fala a SPE. A partir de 2022, o Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional, alterou essa regulamentação e a CVM regulamentou através da Resolução 160, dizendo o seguinte: uma única companhia securitizadora pode fazer várias operações de securitização e ela afeta cada carteira do ponto de vista contratual, exatamente como agronegócio e imobiliário. Com isso, deixa de existir a necessidade de ter uma companhia securitizadora em cada município. Inclusive, a nossa proposta sempre foi que a companhia securitizadora seja privada. E se a gente olhar operações que eu particularmente acompanhei, 2012 em Niterói, 2014 em Nova Iguaçu, 2016 em Ribeirão Preto, 2018 no Piauí, 2019 em Contagem, 2019 em Goiás, que o governador estava aqui, a gente sempre fez com fundo especial e companhia securitizadora privada. Para que serve essa empresa? Para comprar um direito creditório e emitir 3 classes de ativos. Ou seja, não é algo estratégico importante que o município precise ter. Sem contar que, particularmente, eu presidi a companhia securitizadora do município do Rio de Janeiro, a RioSec, lá em 2019, 2020, quando a gente fez a securitização da Prefeitura do Rio. A lei, originalmente, pulava o fundo especial. Aí a gente fez uma nova lei, criando o fundo especial e botando para intermediar, para fazer exatamente nesse modelo. Então, na prática, a Lei Complementar 208, o que ela fez foi trazer para o regramento aquilo que já acontecia no mercado. Como é que funciona o passo a passo? Então, a gente tem um processo prévio de modelagem, estruturação, licitação para contratar uma instituição financeira. Contratou o banco, define qual é a modelagem dos ativos financeiros. Tem basicamente 2 rotas. Um FDIC, todo mundo que tentou fazer securitização com FDIC deu na trave. Isso nós temos Prefeitura de Belo Horizonte, temos inclusive o município de Nova Iguaçu e temos outras iniciativas, Araraquara, aqui em São Paulo, outras iniciativas aí nos últimos 10 anos. Nenhum foi para frente, por quê? Porque pelo regramento do Sistema Financeiro Nacional, para você constituir um fundo de direitos creditórios, um fundo de investimentos em direitos creditórios, o tal do FDIC, tem que ter a cessão definitiva do crédito. E o crédito tributário não pode ser afetado, cedido e tarará. Você só pode ceder o direito creditório. Embora pareça pouca diferença, do mundo jurídico são 2 mundos diferentes. O crédito tributário continua com o município, quem cobra é a procuradoria, ele não foi vendido, não foi cedido, não foi afetado de jeito nenhum. Então, o FDIC não é um bom caminho ainda. Todo mundo que fez, e aí eu já vou mostrar várias operações, foi com emissão de debêntures. Mas, do ponto de vista formal, existe a escolha. Define a modelagem financeira. Como é que vai ser a quantidade de ativos, o regramento todo.
O banco contratado faz o rating. É o tempo que demora mais aqui, leva uns 2 meses só nesse item. Fez o rating, o que o rating vai dizer? Prazo, taxa, condição de pagamento, ou seja, todo o regramento do ativo financeiro que vai ser emitido. Se o município concordar com isso, ele dá sinal verde, o banco contrata os demais players da operação e a coisa segue. Então, aqui para mencionar, vou pular essa parte, as operações que aconteceram no Brasil nos últimos 20 anos. Quem fez a primeira operação de securitização foi o Estado do Rio Grande do Sul, já fez 11 operações. Todas as 11 operações foram através da Caixa de Administração da Dívida Pública, que é a SPE do Rio Grande do Sul. Todas elas com crédito ICMS parcelado. Nenhuma delas nesse desenho que a gente está propondo aqui. O Estado de São Paulo criou uma SPE, a Companhia Paulista de Securitização, que já alterou o estatuto agora para poder fazer, inclusive para os municípios paulistas, esse serviço. E fez 3 emissões, a primeira delas em 2012, a segunda em 2014, a terceira em 2015. O Estado de Minas Gerais fez 2 operações, a primeira em 2012, a segunda em 2015. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma empresa de parcerias e investimentos, que também serve como companhia para securitizadora. Tentou uma operação em 2008, não deu certo, via FDIC, está enrolada no TCU até hoje. É o processo 16595 de 2009 lá no TCU. Mas em 2014 ela fez essa operação aqui, quem ganhou a licitação foi o BTG, emitiu debêntures, crédito parcelado, deu tudo certo. Piauí e Contagem foram 2 que eu coloquei aqui, que já são nessa modelagem da Lei Complementar 208. E foram 2 que a gente teve a oportunidade de fazer todo o assessoramento para o ente público, acompanhando a operação do início ao fim. Nesse desenho também, algumas questões jurídicas importantes sempre foram levantadas. E aí vem todas as perguntas capciosas que a gente se faz dentro do ente público na hora de pensar em securitização. A primeira delas, é operação de crédito? Não. Do ponto de vista de lei de responsabilidade fiscal, ela não é operação de crédito, ela é uma operação financeira de venda de ativo público. Lá atrás, o que a gente tinha? Um parecer da PGFN no município de Nova Iguaçu, dizendo que não há que se falar de operação de crédito se há uma cessão definitiva sem garantia de pagamento por parte do município. Agora, com o advento da Lei Complementar 208, isso está na 4320 e resolveu o problema. Então, é antecipação de receita? Conceito de aro? Também não. Então, a própria Lei Complementar 208 estabeleceu que isso aqui é um processo de gestão financeira. Tem deságio? Tem renúncia de receita? Terceirização? Não, não tem deságio, porque se a carteira é de 1 bi, você cede o direito creditório de 1 bi e recebe 1 bi em pagamento. Não tem 1 centavo de deságio. Os valores se equivalem. Há uma terceirização da cobrança, a substituição de atividade de privativa de Estado no processo judicial da cobrança? Também não. Quem continua cobrando o crédito administrativo é Finanças, Fazenda, e quem continua cobrando o judicial é a Procuradoria, inclusive preservados os honorários de sucumbência e tudo mais. Renúncia de receita seria receber menos que o principal corrigido. E aqui, como a gente falou, não tem 1 centavo de desconto, então não há que se falar nisso. O inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Sempre foi uma discussão muito importante no mercado se essa vedação do inciso 4º do 167 afetava o processo de securitização, a possibilidade de securitizar. Lá atrás, o que a gente dizia é o seguinte: o que diz a contabilidade pública? O artigo 39 da 4320 e um decreto-lei de 1979, eles dizem o seguinte: é receita de impostos quando adimplido. Quando inadimplido, o recebimento do crédito tributário inadimplido
ele é classificado como outras receitas correntes de origem tributária. Então, digamos, ele muda o colorido contábil e jurídico. Com isso, ele não tem a vedação do artigo 67 da Constituição. A Lei Complementar 208 foi muito específica nisso e dizer que se trata de um processo de gestão financeira e não de receita de impostos. Nesse desenho, também não tem essa afetação. E a última questão importante aqui, o município pode ser garantidor do pagamento desse investidor? Não, não pode ser com nenhuma outra receita, nem com novos créditos inadimplidos. Que aí a gente tem uma questão de gestão dessa operação do ponto de vista do município, que é o seguinte: eu pego tudo que eu tenho hoje e faço uma cessão. Mas amanhã, mês que vem, ano que vem, eu tenho novos créditos inadimplidos. O que acontece com eles? Você pode passar ele pelo fundo especial, que é o próprio município. Você pode contar com o serviço de apoio à cobrança que a instituição financeira está prestando, mas o recurso advindo desta cobrança não pode pagar o investidor. Ele tem que ficar no caixa do município, porque você não pode dar nenhum tipo de garantia nessa operação, além da garantia inicial da carteira. Que a Lei Complementar 208 é muito clara, dizendo o seguinte: esta cessão precisa preservar o risco do recebimento da carteira integralmente com o investidor. Se essa carteira não brotar o dinheiro necessário para pagar o investidor, ele perde dinheiro. Você não pode usar nenhum outro crédito adicional para pagar isso. Nesse material, tem todas as especificações e esclarecimentos desses pontos que estão aqui no processo de apresentação. E aqui, para finalizar, qual é o passo a passo, o grande passo a passo de uma operação como essa? Para chegar lá no contrato com o banco, tem um monte de trabalho antes. O que a gente propõe aqui? Digamos que a gente esteja aqui, ó, apresentação do projeto, primeira caixinha. O município precisa, decidindo fazer, abrir um processo, fazer um documento de formalização da demanda, um estudo técnico preliminar bem elaborado com as suas características e condições locais, um termo de referência, e aí a gente está aqui vendendo o nosso serviço. Né? Manda um ofício para a gente, com o TR anexo, pedindo uma proposta. A FIA apresenta uma proposta, em contratando a FIA, a gente faz todos os estudos, faz uma minutazinha de projeto de lei, ajuda a Procuradoria a entender isso para poder emitir um parecer, aprova no Legislativo, regulamenta, cria o regimento interno do Fundo Especial e faz um estudo da carteira. O que é esse estudo da carteira? São 3 grandes grupos de dados. O primeiro grupo de dados é o estoque. Então, a gente pega aqueles 1 bilhão que a gente está usando aqui como referência, expande ele por tributo, composição e ano de lançamento, ou seja, daquele 1 bilhão, quanto é IPTU? São 300 milhões. Quanto é principal, correção, multa e juro desses 300 milhões? Quanto é de 2025, 24, 23 até 1923, quando o município foi fundado? Então, faz isso para cada um dos tributos. O segundo grupo de dados, a gente pega dos últimos 10 anos, tudo que foi lançado, o que adimpliu, o que inadimpliu, para entender como é que são os fluxos de adimplência e inadimplência desse período, dos últimos 10 anos. Olha 10 anos para trás, para poder olhar 10 anos para frente. Terceiro grupo de dados, fluxo de recuperação. Abre o fluxo de recuperação por tributo, composição e ano de lançamento. Ou seja, se em janeiro de 2026 o município recebeu 3 milhões, quanto disso é IPTU? 1 milhão. Quanto é de principal, correção, multa, juro? Quanto é de 25, 24, 23? Abre os fluxos de recuperação por tributo, composição e ano de lançamento. Com esse estudo da carteira, a gente tem as informações necessárias para conversar com o mercado financeiro, chamando os bancos para participar da licitação,
elaborando os documentos licitatórios, da FD, TP, o estudo, todo que é exigido em qualquer processo de licitação. Contratou o banco, eu inclusive estou sugerindo fazer o pregão lá na B3, que o mercado financeiro gosta. Diz, ó, transparência, segurança. O banco vai fazer de novo essa análise da carteira para testar o que a gente fala. Eles vão contratar uma Big Four, uma Deloitte, uma KPMG, uma Ernst Young ou uma Price para testar os números que a FIA estudou aqui junto com o município. Contrata o rating, município aprovando, contrata os demais players e a operação segue. O nosso trabalho FIA tem 3 etapas. Uma primeira etapa de modelagem, uma segunda etapa de roadshow, de conversar com o mercado, e uma terceira etapa, depois que a operação aconteceu, acompanhar esse processo durante um período, 2 anos, 3 anos ou os 10 anos. Então, cada ente público tem decidido contratar a FIA num período específico para ir fazendo esse acompanhamento. E para finalizar, todo esse material está disponível num link aqui desse QR Code da PM para acesso. Aqui dentro desse link tem um material da Confederação Nacional dos Municípios falando como funciona a securitização. Tem um material da Anbima, que a Anbima é um órgão autorregulador do mercado financeiro, que fala como o mercado financeiro, como os bancos têm que se comportar nesse tipo de serviço, está lá dentro também. Tem lá dentro projeto de lei, tem tudo o que precisar, está lá. Então, fico à disposição, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida específica e tal, a gente está à disposição. E é isso. Hoje eu economizei tempo. Pessoal, olha só. Obrigada. Agradecer ao Kerbs e chamar a atenção para essa questão da securitização da dívida ativa. Nós temos levantamentos lá na Confederação Nacional dos Municípios, Raquel, e aqui na Associação Paulista dos Municípios, que eu vou apresentar logo mais quando eu for fazer a minha fala geral, que eu não pude fazer pela manhã, vocês viram, obviamente, o porquê. 54% dos municípios do país, não é do estado de São Paulo, vamos lembrar que nós temos 5.570 cidades no Brasil, Kerbs, fecharam as suas contas no ano de 2024 para o ano de 2025, portanto, no orçamento do ano retrasado, no vermelho, ou seja, com déficit orçamentário, fiscal e financeiro. E a gente sabe o que isso representa, né? Representa rejeição de conta dos prefeitos, muitas vezes, fora o prejuízo para as cidades. E o que é que você tem de condição de financiamento novo, para colocar recurso novo nas contas dos municípios hoje, sem aumentar imposto, sem criar novas taxas? É securitizar essa dívida. E aí muita gente pode dizer, olha, mas só os municípios grandes conseguem fazer isso. Isso não é verdade. A APM, junto com a FIA, que é da USP, fez esse pré-estudo das 645 cidades do nosso estado que estão disponíveis, professor Kerbs. Ele colocou o QR Code aqui. Qualquer uma das cidades dos senhores prefeitos e prefeitas pode acessar esse estudo, conhecer a sua realidade e securitizar a sua dívida, colocando em 6 a 10 meses dinheiro imediato nos cofres públicos. Claro, cada um na proporção da sua cidade, né, Raquel? Tem cidade que vai colocar R$1 bilhão, tem cidade que vai colocar R$1 milhão. Mas o mais importante é vocês que estão à frente da prefeitura se interessarem por esse tema, que não é fácil de fazer, é uma operação de mercado financeiro, né, Kerbs? Não é uma operação conhecida do dia a dia da administração pública, porque é uma operação de mercado, então precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente aí oferecendo milagres. Não, me contrata que eu vou colocar lá milhões na sua conta. Lembra que é o CPF do prefeito que vai assinar ali. E securitizar dívida ativa é securitizar dinheiro público, responsabilidade direta e objetiva do tomador de decisão, que é o gestor público, que é o prefeito ou a prefeita, tá certo? Por isso nós tomamos esse cuidado
da Associação Paulista de Municípios, que tem mais de 70 anos de história, né, Raquel? Na luta pelo direito dos municípios, se associar a uma fundação como a FIA, que é da Universidade de São Paulo, da USP, que tem técnicos qualificados, preparados, capacitados e competentes para fazer esse exercício e levar até cada um de vocês, tá certo? Então, esse estudo está disponível. Quem precisar de maiores informações pode entrar em contato com a Associação Paulista de Municípios, que a gente disciplina uma equipe técnica para visitar a cidade de vocês. O Kerb está liderando isso lá na FIA, junto com outros professores, para poder dar o melhor auxílio e a melhor orientação para vocês. Não percam essa oportunidade de gerar recursos. O ano que vem, gente, vai ser um ano difícil para os municípios. Não se iludam, né? Vocês vejam aí frustração de receita de ICMS, nova reforma tributária que já está acontecendo, frustração de receita do ISS, tem muita coisa acontecendo e o custeio subindo. Então precisa ter uma visão menos burocrática, mais objetiva de como fazer para gerar recurso mais rápido, tá bom, professor? Obrigado, Raquel, é com você, e nós vamos dar continuidade às nossas palestras técnicas, falando ainda de vários temas de boas práticas que podem auxiliar os senhores e as senhoras na gestão de cada um. Muito obrigado. Raquel, é tua a voz. Obrigada, Fred.